A cidade pulsava num ritmo frenético, barulhenta e indiferente como sempre foi. No meio da pressa dos carros e da frieza dos olhares, havia uma jovem chamada Isabela, uma mulher simples, de alma grande e coração inquieto. Todos os dias, ela acordava cedo para trabalhar em uma cafeteria no centro, onde servia cafés, sorrisos e palavras gentis que ninguém mais oferecia. Apesar da rotina apertada, do salário curto e das contas acumuladas, ela jamais deixou que a amargura contaminasse sua essência. A vida não tinha sido fácil com ela órfã desde a adolescência. Criada por uma tia severa e sem muito afeto, Isabela aprendeu cedo a sobreviver com pouco. Ainda assim, ela não havia endurecido. Pelo contrário, parecia cada vez mais sensível às dores do mundo. E foi numa manhã nublada de terça-feira que tudo começou a mudar. Enquanto caminhava pelas calçadas molhadas da Rua Augusta, protegida por um guarda-chuva quebrado e as botas já gastas, Isabela avistou uma figura caída ao lado de uma banca de jornal abandonada. Um homem sujo, com o rosto encoberto por uma barba espessa e roupas rasgadas, tremia de frio e desespero. Muitos passavam por ele como se fosse parte da calçada, um pedaço invisível da paisagem. Mas não Isabela. Seu coração apertou no peito, e ela não hesitou. Agachou-se ao lado dele, sem se importar com a chuva fina ou os olhares curiosos. O homem murmurava palavras desconexas, mal conseguia manter os olhos abertos. Estava com febre, molhado da cabeça aos pés, e com um corte infeccionado na perna. Isabela, sem saber o nome dele, apenas sentiu que precisava fazer algo. "Você vai ficar bem. Eu vou te ajudar", sussurrou, enquanto tentava levantá-lo. Com muito esforço, ela conseguiu levá-lo até sua casa, um pequeno apartamento alugado nos fundos de uma vila. Aquilo parecia uma loucura até para ela. Trazer um estranho para casa. E se ele fosse perigoso? Mas havia algo no olhar daquele homem, por trás da sujeira e do sofrimento, que transmitia algo diferente. Algo quebrado, mas digno. Isabela o deitou no sofá, aquecendo com cobertores e preparando um chá quente com mel e limão. Desinfetou a ferida com cuidado, mesmo enquanto ele se contorcia de dor. Dias se passaram. Ela ficou ao lado dele, trocando os curativos, oferecendo comida, ouvindo os sussurros confusos que saíam entre os delírios febris. E durante todos esses dias, ele permaneceu em silêncio profundo, sem revelar nada sobre si. Nem nome, nem passado. Apenas agradecia com o olhar. No quarto dia, ele finalmente falou: "Por que você está fazendo isso? Por que está cuidando de mim, sem nem me conhecer?" A pergunta era mais que uma dúvida. Era um grito abafado de quem não estava acostumado a ser visto com humanidade. Isabela sorriu, sentando-se ao lado dele com uma xícara nas mãos. "Porque você precisa. E porque se eu estivesse ali, no seu lugar, gostaria que alguém fizesse o mesmo por mim." Aquelas palavras perfuraram o peito dele mais do que qualquer ferida. Havia um tempo em que ele acreditava nesse tipo de bondade, mas a vida, cruel e implacável, havia lhe mostrado o pior das pessoas, principalmente quando seu mundo desabou. Mas agora, vendo os olhos puros de Isabela, algo adormecido começava a despertar. Um fio de esperança, frágil, mas real. Com o passar dos dias, ele foi se fortalecendo. Os cabelos desgrenhados deram lugar a fios penteados. A barba, antes suja e embaraçada, foi aparada. E as roupas que Isabela lhe deu, mesmo simples, lhe devolveram um pouco da dignidade que ele havia perdido. Era como assistir alguém renascer. Aos poucos, ele começou a ajudar em pequenas tarefas, lavava a louça, varria a casa e até arriscava preparar um café. Não era só o corpo que se reerguia, era também o espírito. Mas mesmo com tanta proximidade, ele ainda mantinha um segredo trancado às 7 chaves. Não dizia seu nome verdadeiro, nem explicava como havia chegado àquelas condições. Apenas se identificava como Henrique, e desviava o olhar sempre que Isabela perguntava mais. Ela respeitava. Sabia que, às vezes, o silêncio era a única armadura que alguém podia ter. Certo dia, enquanto limpavam juntos uma estante de livros, Henrique pegou um exemplar de capa dura que Isabela guardava com carinho. Era um livro de finanças e empreendedorismo, cheio de anotações nas margens. "Você lê isso?" ele perguntou, surpreso. "Sim.
Sempre sonhei em abrir meu próprio negócio. Uma cafeteria minha, sabe? Um lugar aconchegante, com cheiro de pão fresco e música boa. Mas é só um sonho. Não tenho dinheiro, nem investidores. Só vontade. Aquilo ficou martelando na mente de Henrique. A mulher que o havia resgatado sonhava alto, mas não tinha os meios. E ele era exatamente o oposto. Tinha todos os meios, mas perderá a fé nos sonhos. O contraste era gritante. Naquela noite, sozinho no sofá, ele não conseguiu dormir. A imagem de Isabela limpando as mesas da cafeteria onde trabalhava, sorrindo mesmo cansada, não saía da sua cabeça. Pela primeira vez em meses, ele sentiu vontade de fazer algo por alguém que não fosse ele mesmo. O que Isabela ainda não sabia era que Henrique, antes de parar nas ruas, era um dos empreendedores mais promissores do país. Fundador de uma startup que revolucionou o setor de tecnologia, ele alcançou o topo muito rápido. Dinheiro, reconhecimento, viagens, festas, ele teve tudo. Mas com isso, vieram também os parasitas. Sócios corruptos, amizades falsas, uma noiva interesseira e um irmão que o traiu de forma cruel. Em menos de um ano, Henrique perdeu tudo. Faliu, foi acusado injustamente, teve os bens bloqueados e foi humilhado publicamente. Incapaz de lidar com a dor, se afastou de todos, largou tudo e passou a viver nas ruas. Ninguém mais o reconhecia. E ele preferia assim. Até encontrar Isabela. Ou melhor, até ser encontrado por ela. O destino tinha armado aquele encontro com precisão. Mas ainda era cedo para revelações. Henrique não queria que Isabela o visse como um milionário caído. Ele queria entender se o que ela oferecia era real e não baseado em interesses. Mesmo assim, sua mente já trabalhava em segredo. Ele começou a escrever um plano para recomeçar e talvez retribuir. Ele só precisava de tempo. Mas o tempo, como sempre, não esperava por ninguém. E naquela manhã, quando Isabela saiu para trabalhar e Henrique decidiu sair para dar uma caminhada pelo bairro, algo aconteceu. Um carro preto, de vidros escurecidos, parou na esquina. De dentro dele, saiu um homem elegante, de terno impecável e olhar surpreso. Henrique, é você. Pelo amor de Deus, onde você se meteu? Era Eduardo, seu antigo advogado e único amigo verdadeiro. Henrique ficou paralisado. Não esperava ser reconhecido ali, tão cedo. Eduardo se aproximou, emocionado, e insistiu para que ele entrasse no carro. As acusações foram retiradas, Henrique. Conseguimos provar que foi tudo armação do seu irmão. Você pode recuperar tudo. Está livre. O mundo girou. Era como se uma porta tivesse se aberto de repente. Mas Henrique olhou para trás, na direção da vila simples onde agora vivia. Pensou em Isabela, no jeito como ela o olhava sem saber quem ele era. Na sinceridade daqueles dias, na paz que sentia desde que estava com ela. Me dá um tempo, Eduardo. Eu ainda não terminei algo muito importante aqui. E com isso, se despediu. Mas naquele instante, uma dúvida nasceu. Será que ele conseguiria manter esse segredo por muito mais tempo? Nos dias seguintes, Henrique continuou a viver sua nova vida ao lado de Isabela, fingindo ainda ser apenas um homem comum que havia perdido tudo. Mas agora, ele estava dividido entre dois mundos, o da simplicidade sincera e acolhedora que encontrara com Isabela, e o da riqueza, influência e oportunidades que ressurgiam com o retorno de Eduardo e a reviravolta no seu caso judicial. Ele sabia que a justiça finalmente o havia libertado da vergonha, da falência e das falsas acusações, mas o que o mantinha enraizado ali, naquele lar modesto, era algo mais profundo. Era a presença de uma mulher que o tratava como humano, mesmo quando o mundo inteiro havia virado as costas para ele. Uma mulher que enxergava valor onde ninguém mais via. Ele não podia simplesmente desaparecer agora, não sem antes fazer algo à altura do que ela havia feito por ele. Certa noite, enquanto Isabela dormia no quarto, Henrique se sentou à mesa da cozinha com um caderno de capa preta nas mãos. Ali, começou a escrever um plano de negócios detalhado. O nome do projeto era Café Aurora, inspirado no nascer de um novo tempo, uma nova chance. Ele esboçou o cardápio, o ambiente, o perfil dos funcionários e até o aroma que queria que o lugar tivesse. Seria um espaço aconchegante,
com paredes de tijolinhos, plantas penduradas e uma pequena estante com livros doados pelos clientes. Mas, acima de tudo, seria o sonho de Isabela tomando forma. Ele sabia o quanto aquilo significava para ela. E naquele momento, tomou uma decisão silenciosa. Investiria todo o valor que fosse preciso para abrir o negócio, mas de um jeito que ela jamais desconfiasse de sua verdadeira identidade. Enquanto escrevia, seu coração pesava. O segredo crescia como uma sombra entre eles, cada vez mais difícil de esconder. Mas ele também temia a reação dela ao descobrir tudo. E se ela se sentisse traída? E se achasse que ele havia brincado com seus sentimentos? Henrique respirava fundo, tentando afastar esses pensamentos, mas eles voltavam como ondas. E, do outro lado, Isabela também começava a sentir o peso de uma dúvida silenciosa. Henrique estava diferente. Mais atento, mais articulado, mais preparado. Ele lia os jornais com uma familiaridade estranha. Falava de economia com uma fluidez incomum e até dava sugestões para o gerenciamento da cafeteria onde ela trabalhava. Era como se o homem simples que ela havia acolhido escondesse um universo inteiro dentro de si. E isso, de certa forma, a assustava. Em uma tarde chuvosa de domingo, Henrique a levou para caminhar em um parque próximo. Eles andavam sob as árvores, rindo e compartilhando histórias banais, quando ele parou de repente e perguntou: "Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que faria?" Isabela riu, achando a pergunta uma provocação. "Ah, eu compraria minha cafeteria, claro. E talvez ajudasse outras mulheres como eu, que sonham mas não têm oportunidades. Criaria um fundo, sabe? Ou uma ONG. Não sei ao certo. Mas acho que dinheiro não é tudo. Se fosse, ninguém rico estaria deprimido." A resposta dela calou Henrique. Ele engoliu em seco, tentando não deixar transparecer o turbilhão dentro dele. Ela era tudo o que ele havia perdido no meio do caminho. Pureza, generosidade, propósito. Nos dias que se seguiram, Henrique entrou em contato com Eduardo em segredo. Pediu que ele criasse uma empresa fictícia de investimentos sociais, usando um outro nome, para fazer um investimento anjo no projeto de uma cafeteria comunitária. O plano era simples. Eduardo entraria em contato com Isabela, dizendo que a ONG havia identificado seu potencial empreendedor e decidido oferecer a ela uma verba de incentivo, sem exigência de retorno imediato. Tudo seria documentado, legalizado, e Isabela teria total autonomia para gerir o negócio. Henrique não queria que ela soubesse de nada, pelo menos não ainda. Queria ver como ela floresceria, como aquele sonho tomaria forma. Queria ver os olhos dela brilharem pela própria conquista, sem que ela achasse que era apenas um presente de um homem rico. Ele queria que ela se sentisse merecedora, porque de fato era. Quando Eduardo apareceu na cafeteria em que Isabela trabalhava, ela achou que era algum tipo de engano. Mas o advogado, treinado por Henrique para manter o disfarce, explicou com carisma e firmeza que a ONG estava interessada em incentivar jovens empreendedores de bairros periféricos, e que ela havia sido selecionada após uma análise social detalhada. "O que você precisa, Isabela, é de oportunidade. O resto você já tem: talento, visão e garra." Ela ficou sem palavras. Chorou ali mesmo, entre as mesinhas de plástico e o cheiro de café amargo. Pela primeira vez, sentiu que alguém acreditava verdadeiramente no seu sonho. Mal sabia ela que quem estava por trás de tudo era o mesmo homem que lavava a louça em sua casa todos os dias. Com o incentivo recebido, Isabela começou a planejar o Café Aurora. Henrique a ajudava em cada etapa, como se fosse apenas um parceiro solidário. Acompanhou de perto a escolha do imóvel, a reforma, a contratação da equipe, a seleção dos fornecedores. Isabela mostrava um talento natural para a liderança, e Henrique se apaixonava cada vez mais não apenas pela mulher, mas pela força que ela escondia por trás de cada sorriso humilde. Ele queria contar tudo. Queria abrir o coração, revelar quem era, explicar o motivo de tudo. Mas cada vez que tentava, algo o impedia. Medo. E o medo é um inimigo traiçoeiro. Às vezes, ele sussurra que é melhor mentir para proteger. E outras vezes, ele grita que a verdade pode destruir tudo. O dia da inauguração chegou como um sopro quente de esperança. O café estava lindo.
As paredes de tijolos davam um ar rústico e aconchegante. Plantas desciam do teto em vasos pendentes, enquanto livros decoravam os cantos, esperando serem lidos. A cafeteria parecia saída de um sonho. Isabela usava um vestido azul claro, simples, mas com um brilho no olhar que nenhuma roupa cara conseguiria reproduzir. Henrique a observava de longe, com o coração em chamas. Ali, diante de seus olhos, estava o fruto de tudo o que ele acreditava ter perdido: recomeço, amor, propósito. E mesmo assim, ele ainda era um fantasma em sua própria história. Quando ela o chamou para discursar na abertura como o amigo que mais ajudou durante todo o processo, Henrique hesitou. Subiu ao pequeno palco improvisado com as mãos tremendo. Olhou para ela e depois para os convidados. Queria dizer tudo, mas disse apenas: "Eu vi essa mulher acreditar quando ninguém mais acreditava. Ela me ensinou que sonhos não precisam de luxo, precisam de coragem. E coragem, ela tem de sobra." O público aplaudiu. Isabela chorou. E Henrique sorriu, enquanto por dentro sentia o coração se partir aos poucos com o peso do segredo que ainda carregava. Naquela noite, depois da festa, Isabela e Henrique ficaram sozinhos, limpando os últimos copos e guardando os talheres. O rádio tocava uma música suave, e os dois pareciam exaustos, mas em paz. Foi quando ela disse: "Você sabe que eu gosto de você, né?" Henrique a olhou, surpreso. Ela continuou: "Não só como amigo. Eu não sei o que você esconde, Henrique, mas eu sinto que tem algo aí. E, tudo bem, eu não quero te pressionar. Só quero que saiba que, seja quem você for, eu vejo o melhor em você." Ele segurou a mão dela, e por um instante, sentiu que podia voar. Mas não respondeu. Ainda não era a hora. Mas o destino, como sempre, tem seu próprio ritmo. E o que Henrique não esperava era que, naquela mesma semana, um jornalista começasse a investigar o reaparecimento de Henrique Saldanha, o bilionário desaparecido. A história começou a vazar aos poucos, primeiro em blogs, depois nos jornais. Até que um vídeo antigo de Henrique em uma palestra viralizou nas redes sociais. Isabela estava organizando o caixa do café quando uma amiga entrou correndo e mostrou o vídeo em seu celular. "Isabela, não é o Henrique? Meu Deus, ele é esse cara aqui." E foi ali, diante da tela, que a verdade caiu sobre ela como um raio. O homem que ela havia acolhido, cuidado, confiado, era na verdade um milionário disfarçado. Um homem com um passado que ela nem imaginava. Um homem que escondeu dela o tempo todo quem era de verdade. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No dia seguinte, a fachada do Café Aurora foi invadida por curiosos, jornalistas, influenciadores e até investidores querendo tirar uma casquinha do escândalo. Câmeras se posicionaram do lado de fora como se fosse um tribunal popular. E, no centro de tudo isso, estava Isabela. Sozinha, atordoada, traída. Ela revia o vídeo repetidamente. Henrique em um palanque, de terno, discursando sobre liderança e filantropia. O mesmo homem que dormia em seu sofá, que lavava a louça, que sorria com simplicidade. Como alguém podia esconder uma identidade assim por tanto tempo? Como alguém conseguia mentir com tanta naturalidade? A dor não estava na fortuna, no passado ou na exposição. A dor estava na confiança violada, na verdade negada, no amor que, agora, parecia ter sido construído sobre uma ilusão cuidadosamente arquitetada. Henrique apareceu no café no fim da tarde. Não conseguiu sequer entrar. A porta estava trancada, e Isabela observava pela fresta da cortina. Ele estava de cara limpa, sem seguranças, sem maquiagem social. Apenas ele. O mesmo homem que varria o chão e pintou as paredes ao lado dela. Mas Isabela não conseguia abrir a porta. Seus olhos estavam inchados, o coração em frangalhos. Ela sabia que o amava, mas como amar alguém que mentiu desde o primeiro dia? Henrique tentou ligar, mandou mensagens, escreveu cartas, mas nada fazia a dor dela diminuir. Porque não era sobre o dinheiro, era sobre a verdade que ele negou quando teve tantas chances de contar. Ela recordava cada momento em que ele hesitou, em que poderia ter confiado nela. E agora, tudo parecia falso. Até os gestos mais puros estavam contaminados pelo silêncio dele. Naquela noite, Henrique voltou para seu antigo apartamento verdadeiro,
com vista para o mar e obras de arte nas paredes. Era um lugar que ele já não reconhecia. O cheiro de madeira envernizada e mármore polido parecia frio. O silêncio era ensurdecedor. Ele caminhava entre os móveis de luxo, como um estranho dentro da própria vida. Tudo o que havia reconquistado já não tinha valor algum sem Isabela. Ele tentava escrever uma mensagem, uma carta, um pedido de desculpas digno. Mas tudo parecia pequeno diante da dor que causará. Como explicar que não foi por orgulho, mas por medo? Como dizer que cada dia ao lado dela foi real, mesmo sob o disfarce? Como provar que o homem que ela conheceu era mais verdadeiro que qualquer versão anterior de si mesmo? Isabela passou os dias seguintes fechada em casa, enquanto Eduardo tentava convencê-la a ouvir Henrique. Ela recusava todos os pedidos, até que, na terceira noite, decidiu escrever tudo o que sentia. Pegou um caderno velho e começou. Não é o dinheiro. Nunca foi. É o silêncio. A ausência da verdade. É ter olhado nos seus olhos tantas vezes e ter acreditado que você era alguém que precisava de mim, não alguém que se escondia atrás de mim. Eu te amei na forma mais crua e real. E agora, não sei mais quem você é. Ela escreveu páginas e páginas, sem intenção de entregar. Era a sua maneira de sangrar para o papel, de colocar para fora o que machucava. Mas o destino, como sempre, tem suas próprias armadilhas. No dia seguinte, a mídia descobriu a verdadeira origem do Café Aurora. Um dos jornalistas conseguiu documentos que ligavam a doação da ONG diretamente à empresa de Henrique. Manchetes estampavam: bilionário investe em cafeteria e conquista o coração da dona, e mentira ou conto de fadas moderno. A especulação virou combustível para o escárnio. Clientes começaram a abandonar o café. Parceiros comerciais começaram a recuar. O que antes era uma história de superação agora virava piada de mau gosto. Isabela viu seu sonho ruir pelas mãos de quem ela mais confiou. E foi nesse ponto que ela decidiu agir. Convocou uma coletiva de imprensa, ali mesmo, no Café Aurora. Sem maquiagem, sem assessoria, sem espetáculo. Apenas ela e sua verdade. Enfrentou câmeras e perguntas com a coragem que poucos têm. Sim, eu fui enganada. Sim, ele escondeu quem era. Mas não, esse lugar não é fruto de dinheiro sujo. É fruto do meu trabalho, das minhas noites sem dormir, da minha luta. Eu não sou o rótulo de namorada do milionário. Eu sou a fundadora do Café Aurora. E não vou deixar que apaguem isso de mim. A fala viralizou. Isabela se transformou em símbolo de independência. E, pela primeira vez, Henrique não era o centro da história. Ela era. Ao ver aquilo pela TV, Henrique chorou. Chorou como há anos não chorava. Porque ali estava a mulher que ele amava, lutando sozinha contra as consequências de um erro que era inteiramente dele. Ele não podia mais esperar. Não podia mais viver dividido. Então fez o que deveria ter feito desde o começo. Mandou um vídeo para a imprensa. Sem edição, sem maquiagem, sem filtro. Meu nome é Henrique Saldanha. Eu fui salvo por uma mulher quando nem eu acreditava mais em mim. E eu menti. Por medo, por covardia. Mas tudo o que eu vivi ao lado da Isabela foi real. O Café Aurora não é meu. Nunca foi. É dela. O investimento que fiz foi para devolver ao mundo um pouco da dignidade que ela me ensinou. E se hoje estou aqui, falando com vocês, é porque quero que ela saiba que eu trocaria tudo, absolutamente tudo, para voltar a ser apenas o homem que lavava a louça dela e a via sorrir todos os dias. O vídeo quebrou a internet. As pessoas começaram a mudar o tom. De piada, a história virou redenção. Influenciadores passaram a apoiar o Café Aurora. Famosos mandaram mensagens de apoio. Clientes voltaram em massa. O negócio se recuperava. Mas Isabela ainda estava em silêncio. Ela precisava de mais que provas públicas. Precisava de um gesto que viesse do coração, não das câmeras. E esse gesto veio. Em uma manhã de domingo, Henrique apareceu na porta do café. Sozinho, de camiseta e jeans, carregando apenas uma caixa de madeira. Dentro, estavam todas as cartas que ele havia escrito para ela e nunca teve coragem de entregar. Cada uma datada. Cada uma com fragmentos do que ele sentia. Isabela não disse uma palavra. Pegou a caixa e pediu que ele fosse embora. Ela precisava ler.
Sozinha. Entender. Sentir. Henrique respeitou. Naquela noite, Isabela leu tudo. Cada página era um pedaço dele despido. As cartas mostravam o conflito, o amor, a culpa, a transformação. Ela viu ali o homem por trás da fortuna. O homem que se reconstruiu nos detalhes. Que reaprendeu a viver entre paredes descascadas e sonhos simples. E então, ao terminar a última carta, com os olhos marejados, ela entendeu. Ele havia errado, sim, mas também havia amado com a mesma intensidade com que tentou se redimir. Na manhã seguinte, ela fechou o café por algumas horas e foi até o mar. Encontrou Henrique no mesmo banco onde ele costumava sentar nas tardes de silêncio. Sentou ao lado dele. Não disse nada, apenas encostou a cabeça em seu ombro. E naquele gesto, estava tudo o que palavras jamais conseguiriam explicar. O reencontro silencioso à beira-mar foi como um sussurro entre duas almas que haviam se perdido uma da outra, mas que ainda sabiam o caminho de volta. A cabeça de Isabela encostada no ombro de Henrique não precisava de explicação, nem de desculpas rebuscadas. Era um gesto de paz. Um gesto de quem, apesar da dor, decidiu não deixar o amor morrer. Henrique não falou, apenas respirou fundo, como se aquele contato devolvesse a ele o fôlego que havia perdido nas últimas semanas. Ambos permaneceram ali por longos minutos, com o som das ondas lavando os ruídos do mundo. Quando o sol tocou o horizonte e tingiu o céu de dourado, ela finalmente falou: "Se quiser recomeçar, a verdade vem primeiro." Sempre. A partir daquele momento, tudo mudou. Não houve pressa, nem promessas impulsivas. Henrique pediu para ser sócio do Café Aurora, não como investidor, mas como aprendiz. E dessa vez, com contrato assinado, em papel timbrado, tudo às claras. Ele limpava mesas, cuidava do caixa, e também ajudava nos bastidores com estratégias financeiras que antes pareciam inalcançáveis para Isabela. Mas não se impunha. Ele escutava. Ele aprendia. E mais do que tudo, ele respeitava o tempo dela. Já Isabela, mesmo perdoando, sabia que ainda havia feridas abertas. O amor que resistira à mentira agora precisava de raízes mais fortes. E esse solo novo exigia tempo, verdade e ações constantes. O Café Aurora prosperava. Não apenas pelo marketing espontâneo causado pela história dramática do casal, mas pela força real que os dois construíram juntos. Henrique passou a usar sua influência para promover pequenas cafeterias e empreendedores anônimos. Criou um projeto que oferecia microcréditos para mulheres em situação de vulnerabilidade abrirem seus próprios negócios. Isabela cuidava pessoalmente da curadoria de cada beneficiada. Aos poucos, o nome deles deixava de ser associado ao escândalo e se tornava símbolo de reinvenção. O amor, agora, não era mais apenas entre eles. Era um amor compartilhado com causas, com impacto, com gente. Mas nada é perfeito por muito tempo. Em uma manhã chuvosa, Isabela recebeu uma ligação que a deixou em choque. Um antigo sócio de Henrique, aquele que havia sido o pivô da falência da antiga empresa dele, havia entrado com um processo. Alegava que Henrique desviou fundos e o havia deixado na miséria de forma proposital. A mídia, sedenta por uma nova queda de um nome recém-redimido, começou a explorar a história como se fosse verdade absoluta. Manchetes com fotos antigas de Henrique ao lado do empresário agora estampavam: "Rei da farsa. Mentiu outra vez. Golpista ou vítima." Isabela, mesmo estremecida, respirou fundo. Sabia que precisava de provas. Sabia que precisava enfrentar mais essa tempestade, mas não sozinha. Henrique, por sua vez, ficou devastado. Aquilo era o fantasma que ele tanto temia. O passado que ele tentava enterrar com trabalho e verdade agora batia à sua porta como um monstro vingativo. Mas ao contrário de antes, quando se escondia, dessa vez ele decidiu encarar. Reuniu documentos, relatórios, e convocou uma coletiva. "Não sou inocente do que fui, mas não sou mais o homem que cometeu erros por ganância. Estou aqui de frente, com minha história limpa, pronta para ser investigada. Quem me conhece hoje sabe da verdade. E quem quiser conhecer, que venha ver com os próprios olhos." O tom era firme. E a verdade, finalmente, estava com ele. A repercussão foi diferente. Pela primeira vez,
A maioria ficou ao lado dele. O público lembrava do homem que havia morado na rua, do funcionário humilde do Café Aurora, do mentor de pequenos empreendedores. As pessoas viam agora algo raro, um homem disposto a consertar seus erros com ações. Ainda assim, o processo seguiu, e exigiria mais que palavras para vencê-lo. Isabela, então, tomou uma decisão corajosa. Pediu para ser testemunha de defesa. Subiu ao tribunal com o coração acelerado, mas com a voz firme. Esse homem errou, mas também caiu, e aprendeu, e se reergueu com dignidade. Eu vi, eu vivi, e posso garantir que ele não é mais o mesmo. Suas palavras ecoaram com força. Mais do que a verdade, era a fé dela que arrastava os corações presentes. Durante o julgamento, Henrique apresentou provas de que seu antigo sócio havia, na verdade, usado o nome dele em negócios ilícitos. Tudo veio à tona: contratos forjados, movimentações financeiras ocultas, acordos duvidosos. Ao final do processo, Henrique foi inocentado e o antigo sócio preso. Mas a vitória não trouxe euforia. Trouxe alívio. Um alívio silencioso. A guerra havia terminado. E agora, era hora de finalmente viver em paz. Isabela e Henrique decidiram viajar. Não para fugir, mas para respirar. Foram para o interior de Minas, longe das câmeras, do barulho, do sucesso. Alugaram uma pequena casa de madeira com varanda e rede. Lá, cozinharam juntos, leram livros, ouviram chuva no telhado e redescobriram um ao outro sem a pressão do mundo. Era ali, na simplicidade, que o amor deles florescia com mais força. Um dia, sentados à beira do rio, Henrique segurou a mão dela e disse: "Eu perdi tudo uma vez. Depois, perdi a mim mesmo. Mas foi quando perdi você que percebi o que realmente importa." Isabela sorriu, com os olhos cheios d'água. "E agora que me tem?" ela perguntou. Henrique respondeu baixinho: "Agora, eu sou inteiro." O retorno para a cidade foi discreto, mas havia um novo brilho nos dois. Não de fama, não de riqueza, mas de verdade. Eles decidiram fundar um instituto com o nome Aurora, dedicado a dar suporte a moradores de rua com potencial para recomeçar. Não apenas com comida ou abrigo, mas com cursos, mentorias, acolhimento psicológico. Henrique assumiu a frente, usando sua história como testemunho. Isabela cuidava da parte afetiva, organizando eventos de acolhimento e reintegração. O café continuava funcionando, mais forte do que nunca, mas agora era só parte de algo maior. O amor deles, antes nascido do acaso, agora era sustentado por propósito. Já não importava se um dia ele foi milionário, ou se ela o salvou sem saber. O que importava era o que construíram juntos depois da verdade. E isso era incalculável. A aurora daquele último capítulo não nasceu no céu, nasceu nos olhos de cada pessoa que entrou no Instituto Aurora com o coração em pedaços e saiu dali com um recomeço nas mãos. Henrique caminhava pelo corredor de madeira com passos firmes, mas sem pressa. A barba um pouco crescida e a camisa simples já não lembravam mais o homem de terno caro que todos um dia conheceram nas revistas de negócios. E isso não era um problema, era a libertação. Ele havia deixado para trás o rótulo de milionário, de empresário, de ex-falido. Agora, era apenas um homem que havia descoberto o valor de ser inteiro. Do outro lado da sala, Isabela organizava papéis, conversava com uma nova residente e sorria com ternura. Sua postura era firme, mas o olhar ainda doce. O tempo passará, mas não havia roubado sua essência. Pelo contrário, tinha moldado, fortalecido e refinado tudo que já era nobre nela. A cidade, antes palco de humilhações públicas e manchetes escandalosas, agora via naquele casal uma inspiração. Gente que renasceu, gente que tropeçou, caiu, mas se ergueu não com orgulho, mas com propósito. O instituto cresceu, ganhou doações, apoios de empresas, e se espalhou por outros estados. Mas a alma do projeto seguia intacta. Henrique fazia questão de receber pessoalmente cada novo acolhido. Ele olhava nos olhos, apertava a mão e dizia: "Você não está aqui para sobreviver, está aqui para recomeçar." Era mais que uma frase. Era um voto. Isabela cuidava das histórias. Fazia entrevistas, escutava relatos, criava pontes com psicólogos, terapeutas e voluntários.
Sua sensibilidade fazia com que cada pessoa se sentisse, enfim, vista. O Café Aurora, por sua vez, virou um centro cultural. Havia noites de poesia, saraus, eventos beneficentes e exposições artísticas de ex-moradores de rua que agora pintavam, escreviam ou tocavam música. Em uma dessas noites, um dos acolhidos subiu ao palco com um violão nas mãos e disse: "Um dia, eu dormi na calçada do outro lado da rua. Hoje, durmo com esperança no peito e futuro nas mãos. E tudo isso por causa de duas pessoas que me ensinaram a palavra dignidade." As palmas foram longas. Os olhos se encheram. Henrique e Isabela se entreolharam e, em silêncio, agradeceram por não terem desistido nem um do outro, nem de si mesmos. Mas a vida, como sempre, traz suas reviravoltas. Em uma tarde nublada, Isabela passou mal. Uma tontura súbita, um desmaio inesperado. Henrique a levou ao hospital com o coração em pânico. Os exames foram feitos. A espera foi longa. E então, a notícia: Isabela estava com um tumor benigno no cérebro. Não era agressivo, mas exigiria cirurgia. O mundo de Henrique parou. Ele segurou a mão dela, como quem segura a própria alma, e prometeu: "Você me salvou quando eu estava perdido. Agora é a minha vez. E eu vou estar com você, do primeiro até o último segundo." Ela sorriu. Eu nunca duvidei disso. A cirurgia foi marcada para uma semana depois. O instituto pausou atividades por 3 dias. O café fechou em respeito. Toda a comunidade se uniu em orações, correntes de energia e mensagens de carinho. Na manhã da operação, Henrique entrou com Isabela no hospital com os olhos marejados, mas a postura firme. Ele segurava uma pequena carta dobrada, escrita por ela na noite anterior. "Se algo der errado, o que eu sei que não vai, você precisa prometer que vai continuar tudo. O instituto, o café e o amor. Não pare, nunca pare. Nosso propósito é maior do que nós dois. E mesmo se eu partir, estarei em cada flor do jardim, em cada sorriso de quem recomeçar." Henrique chorou ao ler, mas também sorriu, porque sabia que, com ela, até o medo era cheio de luz. A cirurgia foi longa, tensa, mas bem-sucedida. Quando Isabela acordou, ainda grogue da anestesia, a primeira imagem que viu foi o rosto de Henrique, debruçado sobre ela, com lágrimas escorrendo e um sorriso bobo. "Você voltou?" ele sussurrou. "Eu prometi, lembra?" Ela respondeu, com a voz fraca. E naquele quarto branco, sem flores, sem luxo, sem plateia, nasceu a certeza de que o amor deles já não precisava provar mais nada a ninguém. Meses depois, já recuperada, Isabela decidiu escrever um livro. Intitulado Aurora, Quando o Amor Veste Roupas Simples, o livro contava, com sensibilidade e força, cada capítulo da jornada deles, da calçada ao altar. Sim, porque naquele mesmo ano, ao lado do rio onde haviam se redescoberto, Henrique pediu Isabela em casamento. Não com um anel de diamantes, mas com uma aliança feita de madeira polida, criada por um dos acolhidos do instituto. Quero que tudo em nós venha da verdade e do amor real que a gente construiu. O casamento foi íntimo. Apenas amigos próximos, ex-moradores, voluntários, e o barulho leve do vento entre as árvores. Isabela entrou de vestido simples, descalça, com flores nos cabelos. Henrique, de camisa branca, emocionado, fez seus votos com a voz embargada. "Prometo nunca esquecer de onde viemos e nunca parar de acreditar em onde ainda podemos chegar." Hoje, anos depois, o casal segue firme. O Instituto Aurora já transformou a vida de mais de 1000 pessoas. O café se expandiu para 3 filiais. O livro de Isabela virou best-seller. E Henrique, ao olhar para trás, entende que ter sido salvo da rua foi apenas o começo. Porque o que ele realmente precisava era ser salvo de si mesmo. E isso, só o amor verdadeiro conseguiu fazer. Quando perguntam a ele qual o segredo de tudo, ele responde: "Foi quando eu perdi tudo, que descobri que amor não se compra. Se encontra. Às vezes, na calçada. Às vezes, no coração de alguém que decide ver além da aparência. E quando isso acontece, você deixa de sobreviver. E começa, enfim, a viver."